Ser livre é gigante. Fligê 2000 tem a hora dos navios urbanas atuais, mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Fligê Cine, Fligezinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.fligê.com.br. Fligê 2019, de 15 a 18 de agosto em Mucugê. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo, nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do ESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Policlínica Regional de Vitória da Conquista. Saiba como está funcionando esse grande complexo de saúde. Dados do governo federal revelam o aumento do número de casos de violência contra idosos. Saúde. Pesquisa revela que a incidência de câncer de próstata é ainda maior entre homens negros. Futebol. No Dia dos Pais, Itambé e Itapetinga ficam no empate na estreia do Intermunicipal. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. O setor da educação em todo o país estará mobilizado nesta terça-feira, dia 13 de agosto, em defesa da educação pública. A data foi incorporada no calendário de luta das centrais sindicais para denunciar a reforma da Previdência aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados. Professores e professoras da UESB paralisarão suas atividades por um dia em protesto aos ataques dos governos federal e estadual. E a Policlínica Regional de Vitória da Conquista, há uma semana já oferece serviços de média complexidade. A nossa equipe de reportagem foi conferir de perto o funcionamento do dia a dia desse grande complexo de saúde. Acompanhe. Seu Nivaldo é do município de Caetano, se passou pelo neurologista da Policlínica Regional de Saúde em Vitória da Conquista. É excelente atendimento, os profissionais muito capacitados, que todos os profissionais daqui que a gente teve contato, é maravilha, é muito bom. E Dona Eliana vai voltar para Itambé com a tomografia realizada. Ótimo, gostei muito. Muito bom atendimento. Tudo ok mesmo. Maravilhoso. Já são 11 dias em funcionamento, atendendo a população de 28 municípios da região sudoeste da Bahia. A gente começou a funcionar no dia 2 de agosto, inauguramos dia 1, dia 2 já começamos. E tem sido um aumento gradativo, um aumento significativo, né? Uma média aí de umas 200 pessoas dia nesses primeiros 11 dias de funcionamento. A Policlínica oferece exames e consultas com 13 especialidades. Por enquanto, apenas os atendimentos para angiologia e otorrinolaringologia ainda não foram iniciados. Nós temos duas especialidades que ainda não conseguimos a devida contratação por algum procedimento legal, que seria angiologia e otorrinolaringologia. Uma média de 200 pessoas são atendidas aqui na Policlínica Regional de Saúde em Vitória da Conquista. E funciona das 7 horas da manhã às 6 horas da noite. Mas o atendimento só acontece com um pedido de regulação do município onde o paciente reside. O acesso à policlínica, ela não é porta aberta. O paciente ele não vem tentar marcar uma consulta ou uma realização de exame com a policlínica. Ele precisa vir regulado do município dele. Somente assim ele tem acesso tanto às consultas especializadas quanto aos procedimentos.
Com o agendamento marcado, vans e micro-ônibus da Policlínica realizam transportes de pacientes que residem nos outros municípios, integrantes do Consórcio Público de Saúde. Dados do governo federal revelam um aumento do número de casos de violência contra idosos. A reportagem de Tiago Henrique e Paulo Caled. Segundo dados do IBGE, a população idosa no país cresceu significativamente nos últimos anos. Desde 2010, a média anual de crescimento supera 1 milhão e a expectativa é que essa população cresça a 20 milhões nos próximos 10 anos, podendo chegar a 60 milhões de idosos no Brasil nos próximos 20 anos. Com isso, a preocupação em torno da violência contra o idoso também tem sido pauta de discussão no país e no mundo. No ano passado, o número de denúncias de violência contra idosos no Brasil aumentou 13% na comparação com 2017. O Disque 100, um serviço federal, recebeu mais de 37 mil denúncias. 38% foram de negligência, 26% de violência psicológica, xingamentos e humilhação. Quase 20% das ligações denunciaram abusos financeiros e patrimoniais, como ficar com aposentadoria ou destruir bens de idosos. E 12% das denúncias foram de violência física. Mais de 14 mil vítimas são idosos que têm algum tipo de deficiência física, mental, visual, auditiva. Essa violência dói mais do que os números. É que os principais agressores são aqueles que deveriam cuidar. Em mais da metade dos casos, são os filhos ou os netos. Na verdade, nós temos que considerar que a pessoa idosa, principalmente aquelas que já têm uma certa limitação, tanto na sua capacidade motora, quanto sensorial, quanto também a capacidade intelectual, a gente tem que ter uma família que dê um suporte bastante grande, que dê o carinho, que lhe atribua uma condição de existência digna. Em Vitória da Conquista, a professora Elaine realizou uma pesquisa na cidade e em Évora, Portugal, sobre a memória e as representações sociais de cuidadores de idosos. A pesquisa fornece informações que contribuem na criação de políticas públicas. O tema da minha pesquisa está relacionado aos cuidadores de idosos e qual a percepção que esses cuidadores têm sobre o cuidado e a violência. O tema surgiu no mestrado, que eu desenvolvi uma pesquisa semelhante, mas na época, era investigar o que o idoso entendia por família. E aí a gente percebeu que nesses resultados o idoso tendia a proteger e não falava dos conflitos. Então agora no doutorado a ideia é responder essa lacuna, buscando entender do cuidador o que ele entende por cuidado e por violência, já que de certa forma é a atividade que ele vem desempenhando no momento. Elaine afirma que o investimento em políticas públicas garante proteção social às pessoas idosas. Se ele se vê sem uma rede de apoio eficiente, sem um sistema que, de certa forma, consiga suprir as necessidades dele, seja no auxílio aos cuidados em saúde ou em proteção social, Tudo isso ainda é um universo que vem sendo desvelado e o país, de certa forma, vem envelhecendo. Então, essa realidade vem crescendo, os idosos vêm precisando cada vez mais de cuidados e esses cuidadores ainda não têm uma rede efetiva. Vamos saber agora quais são as vagas de emprego disponíveis para o mercado de trabalho. E você que está à procura de uma oportunidade, fique atento às dicas de hoje. Duas vagas para técnico de instalação de internet em Vitória da Conquista. Desejável ter ensino médio completo e cursos na área de informática. Uma vaga de estágio superior. Necessário que o candidato esteja cursando a partir do segundo semestre em Sistema de Informação, Marketing ou Publicidade e Propaganda. Os interessados deverão comparecer à Executiva RH, situada na Rua Laodiceia Guzmão, número 775, Centro, Vitória da Conquista. É necessário levar currículo e carteira de trabalho, comprovante de endereço. Candidatos de outras cidades poderão enviar currículo para o e-mail currículo@executivorh.com.br, informando a vaga que deseja concorrer. Já o Instituto Olho Mágico disponibiliza uma vaga para vendedor em uma empresa de fibras e resinas.
Necessário ensino médio completo com experiência anterior em vendas. Uma vaga para auxiliar de marketing em uma loja de calçados. Os requisitos exigidos são formação na área de comunicação, marketing, publicidade e propaganda. Experiência comprovada com marketing digital. Empresa de artes gráficas, publicidade e propaganda disponibiliza uma vaga para designer gráfico com urgência. Necessário ter experiência na função. Os interessados deverão levar o currículo na Avenida Olívia Flores, número 24, bairro Candeias, em Vitória da Conquista. E uma pesquisa revela que a incidência de câncer de próstata é ainda maior em homens negros. A repórter Samara Dias conversou com especialistas sobre essa situação. Confira. Célio recebeu há um ano o diagnóstico de câncer de próstata. A doença já estava na fase agressiva. Eu tive uma dor forte de pedras nas rinhas. Aí a doutora procurou para mim se eu estava realmente com meus exames, tudo ok e tal, exame de próstata. Aí eu me toquei que não, né? Aí eu corri rápido e procurei me organizar. Aí quando eu trouxe um exame no PCA, o médico disse, olha, o seu PCA está muito, não tem como. Aí um urologista lá no SAMU eu fui. Aí passei para o Dr. Cláudio Galeno também, consentindo as mesmas conversas, né, que seria a retirada da próstata, porque na radioterapia não ia resolver o problema. O câncer de próstata é o segundo tipo que mais acomete homens. Só perde para o câncer de pele. E a incidência aumenta até 3 vezes mais nos homens negros. Existem algumas alterações genéticas que são mais prevalentes em homens afrodescendentes. E nesses homens, o câncer de próstata ele tende a ser mais precoce e um pouco mais agressivo. Não é uma regra, mas isso chama a nossa atenção para que comecemos o rastreio do câncer de próstata mais precoce e periódico em relação ao homem branco. Até que atinja um determinado tamanho, o câncer de próstata não apresenta sintomas. No Brasil, o rastreio da doença é realizado através do exame de sangue, o PSA, e, claro, o toque. Esse rastreio, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, recomenda que seja feito o exame do PSA e o exame do toque retal anual. O exame do PSA é um exame de sangue, muito difundido, muito conhecido entre os homens e no meio médico, que faz um alerta, um sinal vermelho para a possibilidade de um câncer de próstata. Ele não dá o diagnóstico. Ele divide homens com um risco maior de homens com um risco menor. Da mesma maneira, é o exame do toque. Então, quando a gente associa os dois exames, isso aumenta muito a chance do diagnóstico. Segundo dados do Ministério da Saúde, 1 a cada 6 homens terão câncer de próstata e 1 a cada 36 morrerão da doença. Mas quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é grande. Por isso, a importância de realizar os exames preventivos anualmente. O que sabemos sobre o câncer de próstata? Diagnosticar precocemente e sabemos tratar de maneira eficaz. Então, o homem que tem um diagnóstico de câncer de próstata precoce, ele tem uma chance de cura acima de 90%. Lembra do seu Célio que conhecemos no início da reportagem? Ele tem 55 anos e se tivesse realizado os exames preventivos, teria evitado as complicações que passou. Por isso, ele deixa um recado para todos os homens. Cuidado, não deixa chegar nessa situação como eu cheguei, não. Com certeza. Agora é hora de falar sobre o tempo. Neste exato momento, os termômetros registram a temperatura de 20 graus em Vitória da Conquista e o tempo está nublado. E para amanhã também segue parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Vamos ver agora a previsão para outras cidades da região. Em Itapetinga, o tempo segue parcialmente nublado. Os termômetros registram a mínima de 15 e a máxima pode chegar aos 28 graus. A previsão é de sol entre nuvens para Jequié. Os termômetros variam entre 17 e 28 graus. O tempo segue parcialmente nublado em Itambé e não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 17 e 28 graus. Em Planalto, a terça-feira será de tempo nublado e as temperaturas variam entre 15 e 25 graus.
E no próximo bloco você confere uma entrevista com Indy Graciele, da Casa Azul Teatro Escola. Ela conversa com a gente sobre a programação da Fligezinha. Confira a hora certa, 6h14. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Se livre és gigante. Fliger 2019, uma homenagem à obra de Castro Alves, dos navios negreiros às caravanas atuais. Mesas de conversa, shows, exposições, lançamentos de livros, espetáculos, Fliger Cine, Fligezinha, vivências literárias e a participação de grandes nomes da nossa literatura. Confira a programação completa da Feira Literária pelo site www.fliger.com.br. Fliger 2019, de 15 a 18 de agosto em Mucugê. O Brasil é campeão mundial no índice de ansiedade. 9,3% da população manifesta o quadro. Nas universidades, 60% dos estudantes apresentam quadro de ansiedade e a maioria nunca procurou atendimento psicológico. Não faça parte dessa estatística. Procure um atendimento especializado. Você não está sozinho. Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB. Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, 3424-1045. Serviço de Psicologia Aplicada da UFBA, 3421-6258. Núcleo de Psicologia da FTC, 3424-3735. Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Diversão, brincadeiras e muita imaginação estão entre as atrações garantidas pela Feira Literária de Mucugê, a Fliger, que desde a sua primeira edição reserva um espaço super especial para as crianças, a Fligezinha. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco Indy Graciele, da Casa Azul Teatro Escola, ela que é responsável pela direção artística, não é isso? Isso. Indy, da Fligezinha, que começa nesta quinta-feira em Mucugê. Boa noite, Indy, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Conta pra gente então, como é que está essa programação dessa Fligezinha. Pais, muitos pais começam a levar seus filhos desde pequeno para esse tipo de evento, né? Feiras literárias. Eu particularmente tenho uma filha de 5 anos e com certeza ela estará presente na Fligezinha. Então conta pra gente como é que está essa programação para este ano. Maravilha. A Casa Azul está fazendo a direção artística, né, da Fligezinha pelo 2º ano. E a gente está preparando em conjunto com a Fliger, com a produção da Fliger, muita coisa legal lá, justamente o que você falou, para as crianças, né, para os papais e mamães levarem as crianças, para já começarem desde cedo a ter contato com a literatura infantil, com os livros e com as atrações artísticas que a gente está preparando lá para as crianças, para os pequenos. Pois é, e a temática da Fliger esse ano, Castro Alves. Como trabalhar esse tema, Castro Alves, para o universo infantil? Você poderia adiantar algumas coisas para a gente, por exemplo? Vai ter o lançamento de um livro infantil, chama Cecel, Poeta do Céu, justamente que aborda a vida e a obra de Castro Alves numa linguagem para crianças. Então esse livro vai estar sendo lançado, o livro da Delice Souza, que é uma escritora de Salvador. Ela vai estar presente e vai lançar esse livro. E aí a Casa Azul, o que fez? A gente pegou esse livro, adaptou para um espetáculo teatral. Então a gente vai apresentar na Fligezinha, para as crianças da Fligezinha, um espetáculo teatral, que é o Cecel, Poeta do Céu, baseado nesse livro. E aí que vai contar de forma lúdica, de forma muito divertida, interessante para as crianças, uma linguagem própria para as crianças. Vai contar a história do livro e a história da vida de Castro Alves também. Então, eles vão conseguir acessar e conhecer Castro Alves através da arte, né? Muito bacana. Agora, Indy, vocês desenvolvem, na verdade, essa parceria com a Fliger desde o ano passado, né? Isso foi o primeiro ano de vocês. Esse é o 2º ano da Casa Azul presente nessa direção e produção artística da Feira Literária. E a feira começa na quinta-feira e vai até domingo, de 15 a 18. Então, conta um pouquinho pra gente dessa programação desses 4 dias.
Maravilha. A Fligezinha, especificamente, começa na sexta-feira, né, que é no dia 16. Então, aqui o pessoal chega com, né, tranquilidade em Mucugê, para na sexta-feira a Fligezinha especificamente começar. Então, todos os dias pela manhã, logo cedo, às 9 horas, tem o Fligecine, que são filmes infantis que vão ser exibidos no espaço da Fligezinha. Então, todos os 3 dias abre com esse cinema e depois a gente começa as atrações artísticas. Então, a gente vai ter bate-papo com escritores, tem escritores e escritoras que vão lançar seus livros infantis lá na Fligezinha. Que coisa legal. E aí a Casa Azul faz essa mediação, porque às vezes ficar, né, só com o escritor, com a criança, ela ela dispersa, não tem muito, às vezes, interesse. Então a Casa Azul faz essa mediação com o escritor e a escritora. Então vai ser muito legal que eles vão lançar os livros, vão bater esse papo com as crianças, é a hora do papo. Então tem também durante os 3 dias. Ao final dos turnos, então pela manhã e pela tarde, no finalzinho, quando estiver acabando já as demais atrações, a gente faz a recreação com as crianças. Então, nós fazemos jogos artísticos, jogos que têm a ver com literatura, jogos que vão mexer com o corpo das crianças, com a voz, vai fazer com que elas interajam, né? E também conduzido lá pela Casa Azul, isso aí é o Brincando com as Palavras, são jogos de recreação. Também tem todos os dias, sexta, sábado e domingo. No sábado de manhã, vamos ter esse espetáculo que eu acabei de falar, que é Cecel, Poeta do Céu, espetáculo teatral que vai contar a vida de Castro Alves para as crianças. No sábado à tarde, a gente tem outro espetáculo do coletivo do Teatro, que é um outro grupo que vai lá se apresentar também. Então, vocês vejam aí que tem muito teatro, muita arte para as crianças. Certeza, né? E no domingo de manhã, a gente vai ter a contação de histórias com Flávia Pacheco, que vai estar também de forma artística, teatral, interagindo com as crianças. E ao longo da Fligezinha, nos 3 dias, a gente tem atrações locais também, crianças da própria Mucugê que vão estar lá se apresentando com palhaços, apresentando, cantando, coral. Então, muitas atrações também. A Fligê é muito interessante isso, que ela incorpora também atividades da própria região, do próprio local lá da cidade. Então, que é muito faz essa troca, né, com quem vem de fora e quem já está lá. Então, diversão está garantida, alegria, teatro, várias linguagens artísticas reunidas em um único evento, que é a Fligezinha, não é isso, Renzi? Exatamente. Então, muito obrigada pela sua participação Obrigada aqui no ESB Notícias. Com certeza a gente vai se ver lá na Fligê, que começa nesta quinta-feira, dia 15 de agosto. E com certeza toda a equipe da TV UESB estará lá na cobertura desse grande evento que é essa feira literária. E no próximo bloco, gente, o resumo deste fim de semana. Confira a hora da terceira. Já voltamos. Faço minha parte. E você? Vamos juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Sabe aquelas pessoas que fazem a diferença na vida de muitas outras? Pois é, um funcionário do Exaú Matos desenvolveu um equipamento, um espaçador, um tubo plástico acoplado entre o inalador e a boca da criança, facilitando a absorção do medicamento. Uma técnica que disponibiliza o equipamento gratuitamente para quem mais precisa. A reportagem é de Tiago Henrique e Paulo Calede. Quando as temperaturas caem entre os meses de julho e setembro, o tempo fica seco e as crianças sofrem. É coriza, tosse, espirros, dificuldade de respirar. As recepções das unidades hospitalares lotam. Quando o quadro é de asma ou bronquite, há um importante aliado para ajudar os pequenos a respirar melhor, o espaçador. O equipamento é um tubo plástico acoplado entre o inalador e a boca da criança, facilitando a absorção do medicamento. A ideia foi sugerida pelo pediatra Anivaldo Burgos. No início, Luciano fabricava os espaçadores a partir do reaproveitamento de embalagens de soro. Com sua ida para a farmácia, o material foi aperfeiçoado. Esse processo foi uma necessidade minha, com minha filha aqui no pronto-socorro. Eu já era funcionário do hospital. E aí, em um desses atendimentos, o médico solicitou aquele espaçador que você já viu, né, que é o espaçador industrializado. Só que o preço dele fica um pouco acima do estimado para a gente que é assalariado, né? Então, foi ele a pessoa que deu a ideia. Falou, olha, a gente pode cortar um sorinho aqui e acoplar do outro lado e vai fazer o uso, vai fazer o mesmo efeito
E isso eu fiz. Minha filha, graças a Deus, fez o uso. Aí de lá para cá, ele sempre que estava no plantão, que tinha alguma criança que precisava, ele acabava me pedindo para fazer, né? Aí fui fazendo à medida da necessidade do momento que o médico solicitava. Luciano trabalha há 15 anos no Hospital Esaú Matos. Em 2012, foi considerado funcionário destaque da unidade. Ele fala da motivação que teve para criar o equipamento. Na verdade, a motivação minha, eu acho que é de todo funcionário e servidor do serviço público, né? A gente percebe bem a carência do serviço, os usuários que nós temos são usuários de classe média ou pobres, né? Então, assim, todo mundo se empenha um pouquinho, não só eu aqui no hospital, todo mundo tem um pouquinho. Nem todos os pacientes têm condições de adquirir o espaçador para continuar o tratamento em casa. O equipamento é doado para os mais carentes, mediante a triagem médica. O paciente que se enquadra naquele perfil onde tem repetições de asma ou de algum outro tipo de insuficiência respiratória, ele vai ensinar aqui dentro da nossa unidade ainda como fazer o uso do espaçador e esse paciente vai ser contemplado, né? A atitude de Luciano merece destaque. O seu cuidado, dedicação e criatividade têm ajudado a população, dando assistência a quem precisa. Muito bacana essa iniciativa, viu? Parabéns, Luciano. E agora chegou a vez do esporte. Aqui conosco, Gabriel Pires, ele que traz pra gente todo o resumo dessa rodada esportiva desse fim de semana. Boa noite, Gabriel. Muito boa noite, Aline. Boa noite também a quem nos acompanha aqui no ESB Notícias, segunda edição. E teve LCDT. Exatamente. Fim de semana teve 2 partidas pelo Campeonato Municipal da LCDT. A gente vai ver a tabela agora na tela, porque no sábado, Jurema e Grêmio empataram em 0-0 num jogo bastante brigado e de poucas chances de gols. No domingo, foi a vez da partida entre Ponte Preta e Birigui. A Ponte Preta venceu o jogo por 1-0 e deu um grande passo para conseguir se classificar para a final do campeonato. Mas além de LCDT, Intermunicipal. Isso. No Dia dos Pais teve clássico no Campeonato Intermunicipal. E também Itapetinga se enfrentaram no estádio Osório Ferraz. A gente vai acompanhar a matéria. Domingo de Dia dos Pais e as arquibancadas do estádio Osório Ferraz em Itambé estavam cheias deles para o clássico entre Itambé e Itapetinga. A gente está todo mundo aqui, a torcida prestigiando a nossa seleção e esperamos que a seleção realmente faça um bom jogo e logo mais à noite todo mundo comemorando essa vitória lá na praça. É muita festa, o jogo tá bom, né? O Itapetinga vem com um time bom. Mas vamos torcer aí para que também ganhe essa partida de casa. Rapaz, muita festa, torcer para Itapetinga aí, botar pocando. Quando a bola rola, Itambé tenta logo mostrar quem manda em casa. Mas foi Itapetinga que quase marca com Gil Borges. Aos 48, Itambé, que quase não ameaçou Itapetinga durante a primeira etapa, marca esse golaço com Dão. Festa nas arquibancadas do estádio Osório Ferraz. E com a alegria da torcida, o árbitro encerra o primeiro tempo. Itambé 1, Itapetinga 0. No segundo tempo, Itapetinga foi para cima. Aos 8, Lei perdeu essa chance sozinho dentro da área. Aos 18, nova chance para Itapetinga. Virley lança na área e Filipinho completa para as redes. E o jogo terminou assim, Itambé 1, Itapetinga também 1. Nesses Dias dos Pais, pouca coisa as equipes têm a comemorar. Itapetinga agora tem uma semana de preparação e vai enfrentar a seleção de Poções no próximo domingo. Já Itambé tem essa semana livre para treinar e melhorar a equipe. Como todo mundo sabe, a seleção começou a treinar 15 dias aí. Graças a Deus o professor deu para passar algumas coisas para a gente foi inteligente, tático, conseguimos fazer o que o professor pediu. E agora é pensar em Poções, pensar na classificação e fé em Deus vai dar tudo certo. A gente correu atrás do prejuízo que a gente veio tendo no primeiro tempo, botamos a cabeça no lugar, agradecer a Deus primeiramente, né? Nós completamos 3 semanas de treinamento, a gente montou o time de última hora, mas a gente sabia que se a gente jogasse do jeito que a gente jogou fechadinho, dificilmente ia ter muitas chances de gols do time de Itapetinga. Felizmente eles fizeram um gol numa falha de marcação, faz parte do futebol, isso tem que acontecer, você entendeu? Bastigou o tempo todo no primeiro tempo, nos acréscimos já do primeiro tempo, uma boa de escanteio, a gente deu uma desligada, deu uma dormida e os caras acertaram uma bola de fora da área e fizeram 1-0 e aí
Segundo tempo a gente buscando realmente o resultado da vitória, só que o que nos interessava realmente era o resultado da vitória. Infelizmente não veio o empate. E no Dia dos Pais, as homenagens não poderiam faltar. Desejar para os pais também, para todo o Brasil, um feliz Dia dos Pais. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pelo gol, belo gol que eu fiz. Em especial para meu pai, né? Feliz Dia dos Pais, meu pai, eu te amo muito. E esse gol foi para você. Feliz Dia dos Pais, saí com a vitória, dei um gol pro meu pai, né? Agradecer a ele, é um guerreiro e amo muito. Muito bacana. E qual a avaliação então desse jogo, Gabriel? Olha, foi um jogo um pouco truncado, não teve tanta chance, como o próprio Marcos Ferreira falou, a seleção também marcou muito bem em Tapetinga e aparentemente ele não tomaria aquele gol de empate, mas numa bola lançada na área, tomou o gol, mas eu acho que o resultado para as duas equipes foi interessante. Próximo jogo, Tapetinga enfrenta Poções e também tem uma semana livre para treinar. Ok, Gabriel Pires, então, trazendo para a gente aí todas as informações do resumo esportivo desse final de semana. Gabriel, muito obrigada. Eu que agradeço, Aline. Volta então na sexta, na segunda? Segunda-feira. Porque sexta nós estaremos em Mucugê, cobrindo toda a feira literária Aflige, não é isso? Isso. E é isso, o ESB Notícias segunda edição fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite, um excelente início de semana e até amanhã. O governo do estado reconhece situação de emergência em cidades do Sudoeste e Sul. Mar avança e destrói várias barracas no litoral de Belmonte, no sul do estado. Caixa eletrônico é arrombado na feira de São Joaquim.